Natália Arcuri e Gustavo Cerbasi. Bom dia! Bom dia! Olha, quem compareceu a essa sessão tem 100% mais chance de enriquecer. Sem dúvida. E é sábado, hein, gente? Bem-vindos. Muito bom estar com vocês aqui. Olha que sensacional. Isso aí. Vamos deixar o Brasil mais rico a partir de hoje. Isso mesmo. Bom, e eu acho que eu gostaria que começasse com vocês falando do que significa, né, o trabalho de vocês, como é que é essa relação com o público, esse encontro direto que vocês têm cada vez maior com o público através das suas palestras, dos seus encontros. Começo eu? Bom, contato com o público é curioso, Tomás, porque talvez a Natália até tenha se organizado um pouco mais do que eu para falar, vou impactar o público, né? A gente conversou um tempo atrás sobre o que era o grande projeto dela, o Me Poupe, lá antes de existir. Eu não tive esse planejamento. Quando eu comecei minha atividade de consultor financeiro, de professor de finanças, eu estava atendendo a pedidos de amigos que, olha, você tem uma boa abordagem, faça uma aula substitutiva, dê uma aula para aquele grupo que aprendeu finanças, não entendeu muito bem, gostaria de um professor um pouco mais pragmático. Então eu vim da prática, da consultoria de negócios para falar para um público de sala de aula, 30 pessoas. E esse público exigiu um material um pouco mais organizado, que virou apostila, a apostila virou livro. Eu não imaginava que o livro fosse vender muito, lançado em 2003. Brasileiros não liam como leem hoje, não tinha nenhuma expectativa de alcançar um número sensacional como o Mauro Halford, na época, com o livro Investimento, tinha lá com seus 100 mil exemplares vendidos, então não tinha expectativa de vender. O livro se torna conhecido na imprensa, a gente atende a imprensa quando dá, a imprensa chama para palestra, a gente atende a palestra quando não tem aula, e de repente, de 2003 para cá, são 16 anos, tentando ajustar a agenda de acordo com uma evolução do público que foi crescendo, foi se ampliando. Eu acho que um momento muito difícil da minha carreira foi em 2009, quando eu tinha um escritório de consultoria financeira que atendia 4, 5 casais por dia, sempre casais, era uma característica da minha consultoria, agenda lotada, e naquele momento as demandas de palestra estavam muito grandes, os convites eram mais frequentes, eu dizia que não tinha, e me perguntavam, não está perguntando se você quer ou não quer, quanto é para você cancelar a sua agenda, a gente precisa da sua abordagem aqui. Teve um momento que eu tive que fechar o escritório de consultoria, e nesse momento eu até escrevi um livro que eu considero o mais importante, Como Organizar Sua Vida Financeira, que é para levar para o público aquele passo a passo que eu oferecia na consultoria. E ali a gente começou a falar com um público maior, eu achava que era o Olimpo do conhecimento, cada noite com 500, 600, 800 pessoas. Não imaginava estar nas redes digitais, até porque eu acho que eu não me dou bem com câmera, o meu negócio é escrever, não é exatamente falar. E quando veio a oportunidade de falar com um público maior, de montar um projeto que envolvia uma produção de conteúdo gratuito durante muito tempo, para entenderem qual que era a minha pegada, para mostrar para as pessoas que quem quisesse fazer um curso haveria um produto também, ali foi uma outra grande mudança muito interessante, mas não foi planejada com anos de antecedência, tipo, olha, eu vou falar para 30 pessoas, depois de um tempo eu vou falar para 300, depois para 1000, depois para 1 milhão, depois para 10 milhões, a coisa foi me puxando, e é muito gratificante a gente estar diante de pessoas aqui que, por exemplo, me vêm quase todos os dias, eu sei que me vêm, que trocam mensagens comigo pela internet, ou é direct, ou é um comentário, eu não vejo essas pessoas, mas quando a gente dá um abraço, uma fila de autógrafos, quando acontece um comentário sobre uma opinião minha família, é como se a pessoa convivesse comigo todos os dias. E esse é o poder das redes digitais, da internet, da gente estar na vida das pessoas, influenciar, sem que essa pessoa tenha, talvez, dedicado 4, 5 horas para uma noite de curso. É incrível, é transformador. Muitos me perguntam, talvez de perguntar para a Natália, por que você não está na política? Porque eu acho que eu transformo mais assim do que num cargo político. E basicamente, como eu falei agora nos bastidores para a Natália, nós estamos transformando um país. A vida dessas pessoas será totalmente diferente. E isso faz a gente acordar todos os dias com aquela vontade de, uau, deixa eu tomar esse café da manhã logo, porque tem muito o que fazer e transformar. É apaixonante, é incrível. Nossa, por onde eu começo? Só preparei.
Bom, eu, quando comecei, eu queria mudar a vida de uma pessoa só. Eu coloquei no meu blog que chamava Poupe com Sara. Talvez você nem saiba disso, eu tinha um blog que chamava Poupe com Sara. Porque como eu era muito muquirana, achavam que eu era muquirana, né? Na verdade, na minha cabeça eu sabia que eu estava fazendo o necessário para conquistar os meus sonhos, tudo aquilo que eu queria. E para isso eu fazia escolhas diferentes do que a maioria, do que as pessoas perto de mim faziam. E por isso me chamavam de Sara, porque não sei se vocês sabem, mas Sara é um nome judeu. E os judeus têm uma habilidade diferente de lidar com o dinheiro, então me chamavam de Sara. Então eu fiz um blog chamado Poupe com Sara. E ali a minha ideia era impactar uma pessoa só. Se eu pudesse mudar a vida de uma pessoa, eu já estaria feliz, porque eu trabalhava na TV e já fazia alguns anos que eu tentava emplacar um reality lá dentro. Inclusive convidei Serbase para ser consultor desse programa lá dentro e ele topou. Então, obrigada Serbase por isso lá atrás. Falei, pô, de repente trazendo o Serbase, vamos falar, nossa, pô, tem o Serbase nesse negócio aí, vamos fazer e tal. Coloquei o Serbase mesmo assim, falando, não, tem essa menina aí, não vai rolar não. Ela manchou o Serbase no negócio, esquece. Aí, enfim, mas continuei, né, firme no meu propósito, continuei com o blog por muito tempo. E como não quiseram aquele meu reality dentro da TV, eu criei meu próprio reality que se chamava Me Poupe. Foi aí que surgiu o Me Poupe. Então eu guardei esse nome durante 4 anos. Até que eu falei, quer saber de uma coisa? Ninguém tá dando a menor bola para esse negócio aqui dentro. Eu vou transformar esse blog em algo um pouquinho mais profissional. Aí fui, criei o Me Poupe primeiro como um blog e depois, em 2015, fiz o canal. Foi o boom, né, dessa coisa de canais no YouTube. Não me davam espaço dentro da TV. Eu falei, poxa, quem sabe, se eu fizer um canal no YouTube mostrando o que eu sei falar, o que eu sei, as pessoas começam a me dar crédito aqui dentro da TV. Então eu criei um canal no YouTube como um instrumento para que os meus chefes na TV vissem que eu era capaz de fazer aquilo e finalmente me dessem a oportunidade que eu tanto buscava. Também não funcionou. Até que no final de 2015 eu pedi demissão e aí mergulhei, né, de cabeça nesse mar escuro que eu não conhecia, ninguém conhecia e continua não conhecendo, que é a internet, os meios digitais, porque é um meio que se transforma a cada dia. Então, a gente que tem um propósito antes, né, anterior da venda de livros, da venda de cursos, de palestras, o nosso porquê, ele é muito maior do que o nosso o quê. Então, pelo menos para mim, acredito que para o Serbase, eu conheço também, mestre. Aprendi muita coisa, inclusive com os livros do Serbase, sempre sou muito grata, ele sabe disso. Então, o nosso porquê, ele vem antes de qualquer o quê. Então, o livro, ele é uma ferramenta. Os vídeos são ferramentas, o Instagram é ferramenta. A gente fez um movimento agora dentro do Me Poupe, o MPAF, que é o movimento Me Poupe, Amigos Educação Financeira, também é uma ferramenta. Porque eu acredito que através das redes, das mídias de comunicação em massa, é que a gente pode, nas palavras de Serbase, transformar, nas minhas palavras, desfuder o Brasil. Eu acredito que essa é a maneira que a gente tem. Eu acredito que é assim, porque eu vejo o poder que os meios de comunicação de massa têm para espalhar fake news, para espalhar tanta coisa ruim que pega e fica no nosso inconsciente e que isso acaba transformando também, né? Várias vidas, enfim, milhões de pessoas hoje são levadas a tomar decisões financeiras porque aprenderam algo lá na sua infância, na sua adolescência, porque viram em algum meio de comunicação de massa. Então eu pensei, poxa, se esse é o meio que a gente tem para se comunicar com o brasileiro, por que não? Por isso que a minha primeira alternativa foi a TV. Quando eu vi que a TV não ia rolar, fui para os meios digitais e este ano, se tudo der certo, estaremos na TV aberta. Eu vou aproveitar isso que você falou para perguntar para vocês o seguinte: quais são os mitos e os valores culturais mais dominantes e deletérios para a independência financeira, para o planejamento financeiro? Eu acho que isso é se vocês fossem identificar, né, os mitos e os valores que são disseminados, né, pelos meios de comunicação, como você acabou de falar, que maior mal fazem.
né? Há essa noção de independência, de objetivo. O que vocês, enfim... Eu acho que são 3 fatores principais, sendo que o primeiro é o acreditar, né? Isso parece um pouco mítico, assim, nessa coisa da crença, do acreditar que é possível, mas se a gente for, né, estudar neurologicamente o que a nossa mente fala pra gente, se você só é capaz de fazer aquilo que você acredita que você é capaz de fazer, faz sentido que se você não acredita que você possa enriquecer, você nunca vai trabalhar para enriquecer, porque dentro da sua cabeça você já se tornou incapaz. Se você acredita que eu nasci desse jeito, eu nasci pobre, vou morrer pobre, você vai morrer pobre, não tem o que fazer, a não ser que você dê a sorte de em sei lá quantos milhões de ganhar na Mega Sena, e até para isso você precisa jogar. É muito mais fácil você enriquecer trabalhando, empreendendo, fazendo suas coisas, crescendo na sua profissão ou na sua empresa, do que ganhando na Mega Sena. Estou aqui, sou prova viva de que isso é possível, tá? Enriqueci mais trabalhando, empreendendo, do que jogando na Mega Sena. Então, a primeira coisa é o acreditar que é possível, porque aí você vai criar métodos e vai trabalhar para que isso seja possível. E segundo é a autorresponsabilidade. Aqui no Brasil, eu não sei se é um pouco mais do Brasil, a gente tem um péssimo hábito de apontar o dedo para o outro, para o governo, para os nossos pais, para as nossas condições financeiras de quando a gente nasceu, para a nossa questão física. Até eu ouço pelo menos todos os dias, e como eu sou uma pessoa que confronta muito, né, esse tipo de crença, acham que eu sou grossa às vezes, não sei porquê, né? Mas é algo que me irrita um pouco, assim. Na verdade eu falo, poxa, é tanto potencial jogado fora, porque no momento em que você aponta o dedo para o outro, fala, poxa, eu não posso porque o Brasil é um país que não dá certo, o Brasil é um país de corruptos. Então, toda vez que você cria esses argumentos, assim, e você seta isso, né, como uma verdade, a pessoa se abre mão de lutar por aquilo, de criar responsabilidade para que ela faça a diferença. Poxa, se no Brasil não tem jeito, então não adianta eu tentar fazer nada. Então, eu ia falar 3, mas acho que 2. Então, é o acreditar e essa coisa de não termos a autorresponsabilidade e sabermos que sim, somos os responsáveis pela vida que a gente quer ter. Bom, do que a Natália falou, eu acho que os caminhos são esses, né? Na verdade, as limitações são essas, mas eu coloco 3 limitações que conduzem a essas: educação, educação e educação. Se nós tivéssemos uma educação que nos conduzisse para a autossuficiência, para a responsabilidade de cuidar do nosso futuro, nós acreditaríamos que existe o caminho e nós iríamos atrás das soluções. As pessoas buscam alguém que ajude, buscam alguém que dê o emprego, buscam um governo que ampare, uma reforma da Previdência que resolva o problema futuro. E desde a Deus Aposentadoria, lá em 2015, eu já escrevia que não importa qual seja a solução para a reforma da Previdência, ela não vai resolver, ela não vai dar um futuro digno para a gente, ela vai fechar a conta do INSS, ponto. Isso não nos tira a responsabilidade de cuidar do futuro. Então, quando a gente fala de educação, a educação escolar, a educação de casa, pais que não acreditam que seus filhos serão autossuficientes, induzirão esses filhos a estudar para ter um emprego, para conseguir um emprego numa empresa que o ampare por X anos, que dê um 13º, férias, que conduza a um recolhimento de fundo de garantia INSS para ter uma aposentadoria, que já era um modelo que não funcionava muito bem e que cada vez funciona menos. Então as pessoas têm que entender que nós vivemos num país que é rico, que é fértil. Quem tem acompanhado a série Casa Inteligente tem mostrado funcionalidades, ferramentas de uma casa mais ecológica e sustentável, mas a gente vive num país que, se você planta qualquer coisa, aquilo cresce em abundância. Então a gente resolveu cuidar de um pé de amora, de repente dá o pé de amora e te pergunta: o que a gente vai fazer com tanta amora? Se você solta galinhas no terreno, elas se reproduzem. Então, não pode falar que tem fome no país, né? Faltam instrumentos de guiar as pessoas numa região que tem fome para encontrar, peraí, onde que vende galinhas? E você fazer um esforço para comprar uma galinha, não vai matar uma delas, vai botar ovos. E tudo que a gente discute no país ligado a problemas de falta de governo são conversas viesadas. O assunto da moda, né?
A moda, eu tenho falado nos últimos dias, é a educação financeira. Todo mundo fala de dinheiro, inclusive o governo, inclusive o Congresso, discutindo a reforma da Previdência. Só que essa reforma, ela é esquisita. Está se falando que tem que beneficiar o grupo A, o grupo B, o grupo C, porque esses grupos sofrem. Dona Maria sai às 4 da manhã carregando um balde d'água na cabeça para manter água na sua casa. Então, quem vive no meio rural tem que se aposentar mais cedo. Não, quem vive no meio rural tem que receber água na sua casa, não tem que carregar o balde na cabeça por 4 horas. A gente não está sabendo o que discutir. E todo mundo aplaude, né, o decisão A, ou B, ou C, que protege o grupo A, B ou C, mas a gente não está entendendo que as pessoas têm que ser autossuficientes. Elas têm que se preparar, se aparatar para alimentar a família. Pode ser com emprego, pode ser criando alguma coisa em casa, pode ser desenvolvendo tecnologia para levar o primeiro brasileiro para Marte, não importa. Mas as pessoas não estão confiando nesse processo de se ferramentar para serem autossuficientes, para não terem dificuldade de falta em casa. Se a gente estivesse num país que sofre nevascas todos os anos, destruições, maremotos, terremotos, talvez eu teria que pedir um pouco mais de amparo do governo. Mas a gente vive num país de solo fértil, de clima fértil, de pessoas criativas, de pessoas que, quando minimamente provocadas, né, vem, faz, acredita, as pessoas transformam a sua vida em questão de meses e vem nos abraçar, agradecer. Então, e não só delas, como do seu entorno também, o que é mais mágico. Exatamente. Então isso significa que o nosso país é muito rico, a gente só não está sabendo usar essa riqueza. Então, falta autoconfiança? Falta. As crenças são muito limitadas? São, porque a educação nos leva a talvez aprender o mínimo necessário para conseguir o mínimo emprego necessário, para contribuir o mínimo necessário para uma previdência que vai nos render o mínimo necessário para não morrer de fome lá na frente, infelizmente. E eu acho que o mais grave de tudo é que as discussões que a gente tem tido a respeito de educação, a gente teve, enfim, manifestações recentes por conta de universidades e de verbas e tudo mais, mas pouco se discute sobre a educação de base, não se a criança tem escola, não tem escola, se ela está dentro da escola, se tem lanche, se não tem lanche, mas o que está sendo passado para essas pessoas. Eu vejo muito nas minhas redes uma dificuldade de interpretação e de leitura atenta, de você saber entender o que de verdade aquilo significa. E me dá muito receio da qualidade de ensino e do nível de ensino que a gente está dando para essas crianças que estão chegando na sua vida adulta, porque é o que o Sebastião falou, é a base. Se a gente não trabalha na base, é como a gente está instruindo essas crianças. E tem um passo anterior, que são os professores, são as políticas para os professores. Se a gente não mudar na base, e o problema é que a educação ela não tem pai. Eu venho falando muito isso, né? A educação não tem pai. Então, esses movimentos que a gente acaba criando, né, do setor privado para a população, querendo ou não, é uma voz que surge no meio da multidão, não deveria, mas que bom que tem e que bom que a gente pode ter excelentes multiplicadores como vocês que vieram aqui hoje, 10 horas da manhã, para levar isso adiante, porque eu acredito que esse movimento de educação, ele vai partir da sociedade para o governo ou para o seu entorno, para as suas comunidades. Ele não vai ser um movimento, infelizmente, do governo e que vai ser levado para as pessoas, porque ele, de novo, não tem pai. Qualquer político que faça um projeto de transformação da educação, ele nunca vai ser lembrado. Ele não construiu uma ponte, ele não tem um legado para mostrar para as pessoas, olha só o que eu fiz. Porque a educação que transforma, ela é invisível, né? Enfim, a gente está aqui, mas um político que vai lá, faça leis, isso só vai sofrer impacto daqui a 20 anos. Mas se ninguém começar a fazer isso hoje, isso nunca vai acontecer. Então, contamos com a ajuda de todos vocês para perpetuar, para multiplicar tudo aquilo que vocês estão aprendendo, porque faz diferença. Maravilha, gente. Estou começando a receber umas perguntas aqui, mas eu antes queria fazer uma outra pergunta para vocês. Primeiro, te perguntar o seguinte, Nath. É uma coisa que me tocou muito no seu livro, quando você conta a sua história da sua separação, da compra do apartamento e do dado, né, sobre violência doméstica no Brasil e do fato de que 70% das mulheres que sofreram violência doméstica permanecem no casamento por dependência financeira. Então, eu gostaria muito que vocês falassem sobre esse tema, porque é um tema... Você quer que eu chore, é isso? Choro da audiência, né?
assim, falando da minha vida mais pessoal, né? Então eu tinha esse desejo de fazer esse conteúdo e tudo mais, mas eu tinha muito medo, né? Como qualquer profissional que tem uma carreira estável, eu tinha aquele sonho que me levava, nossa, eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer esse conteúdo, mas eu tinha ali aquele, né? Ganhava bem, estava na TV, meu porteiro, né? Ficava feliz, né? Porque, ó, essa trabalho na Record, aquela coisa toda. Né? Minha mãe, minha manicure eu levei 3 anos pra contar pra ela que eu tinha saído da Record. Acredito. Sério mesmo. Que decepção, né? Não, como que eu ia contar pra ela? Todo mundo que chegava, essa aqui é minha cliente da Record. É assim. Enfim, e essa era a minha vida. E aí eu fui fazer essa reportagem sobre violência doméstica. E culminou com o momento em que eu estava me separando. Eu tinha 28 para 29 anos e eu sempre fui taxada, né? Isso sempre aconteceu comigo. Eu sempre sofri bullying mesmo, preconceito pela maneira como eu lidava com o meu dinheiro. E coisas ridículas, tipo comprar roupas em brechó, fazer meu cabelo na minha própria casa, pintar meu próprio cabelo, depilar a própria perna, deixar o carro na rua e assim por diante. Ficar vasculhando coisas mais baratas e tudo mais. Sempre sofri esse preconceito da família, do meu próprio ex-marido, enfim. E aí, quando eu fui fazer essa reportagem e cheguei a esse dado, culminou com esse momento em que eu estava me separando, e aí meu ex-marido falou, vamos vender esse imóvel e cada um fica com a sua parte. E aquele imóvel era a minha vida, era a minha liberdade, era mais do que um imóvel, era mais do que, não, isso aqui é minha aposentadoria, não, ele era a minha liberdade de fato. E aí, quando eu fui olhar nas minhas economias lá, eu falei, não, eu vou comprar a sua parte, vou ficar com o imóvel. E aquilo me deu uma sensação de liberdade, assim, tão grande. Hoje eu já não choro mais quando conto a história. Mas, e como foi tudo junto, e aí, naquele momento, eu decidi que eu ia viver todos os dias da minha vida para fazer com que mais pessoas tivessem exatamente a mesma sensação que eu estava tendo. E aí, naquele momento, todos os medos que eu tinha de pedir demissão, mas como será que vai ser? Mas será que vai dar certo? Porque naquele momento, não dar certo era não usar aquilo que eu sabia e a minha vontade para salvar a vida das pessoas. Eu não podia me permitir não fazer mais aquilo. Ficou muito forte. E aí foi que eu comecei a focar, não, vamos planejar, pedir demissão e comecei. E é isso que me motiva todos os dias, porque eu sei que o número piorou de lá para cá. Talvez porque as denúncias aumentaram, mas quando eu fiz a reportagem, era a cada 15 segundos uma mulher sofre algum tipo de violência no Brasil. Hoje, a cada 7 segundos, uma mulher sofre um tipo de violência no Brasil. E eu fico muito feliz quando olho lá para os meus dados de analytics, tal, do YouTube, do Instagram, e vejo que 65% do meu público é feminino. O conteúdo não é feito para mulheres, mas era nelas que eu pensava quando fazia. Então, quando eu vejo isso, que as mulheres estão cada vez mais interessadas e quebrando também aquelas crenças que eu sei que muitas de nós ouvimos, de que dinheiro e mulher não combina, muitas mulheres que ainda são dependentes do marido ou do pai para tomar decisões financeiras. O pai, ele tem uma influência muito grande sobre as mulheres. Então, quando eu percebo que as mulheres, até por me ter como uma referência, falam, poxa, se ela que nem é economista, que nunca fez uma planilha na vida, conseguiu, por que eu não posso conseguir? Então é gratificante, de verdade. Eu vou insistir numa palavra que eu considero fundamental, que é educação. Hoje se usa muito a palavra empoderamento. Empoderamento feminino, empoderamento do obeso, empoderamento do gay, empoderamento da minoria. E empoderamento, para mim, nada mais é do que educação atrasada, né? O que lhe faltou lá atrás, você vai conseguir agora, fazendo parte do grupo, estudando ferramentas para você tirar um atraso da sua vida. Eu acho que as pessoas precisam entender que, ao longo de um viver, nós temos papéis, né? Entre eles, o papel de sobreviver, mas papéis que vão moldar minhas escolhas. Às vezes uma mulher se sente submissa porque ela decidiu contar com o amparo do marido para assumir o seu papel de mãe em algum prazo, em algum momento. Ela pode estar com 23 anos, mas imaginando que em 5 ou 10 anos ela vai ser mãe, e ela aceita um papel de submissão. Só que, como ela não tem as ferramentas, como ela não teve educação financeira em casa, como ela não se sente capaz de empreender,
tudo aquilo que vira rotina, vira hábito, vai ganhando força ao longo da vida. Então, se ela aceitou um papel de submissão, 1 ano, 2 anos, 5 anos vivendo às custas do marido, vão fazer com que ela crie uma dependência disso. E às vezes ela se sente enjaulada. Chega uma hora que ela quer fazer alguma coisa, mas foram anos de dona de casa, anos amamentando, anos numa rotina que, puxa, agora para eu tirar esse atraso vai me dar muito trabalho. Só que a gente vive numa realidade de transformação muito intensa, não só da economia, mas do conhecimento. Profissões novas estão surgindo, né? Há 6 anos, falar eu sou youtuber não significava nada. Um largado, tem tempo livre, liga uma câmera e vai fazer alguma coisa, né? Hoje vivemos disso, muita gente vive e vive bem. Então, se o mundo muda tanto, se as profissões mudam, se os negócios mudam, o que vendia até pouco tempo atrás não vende mais, mas coisas novas estão sendo vendidas, existe uma oportunidade, eu deixo ela bem clara no meu livro, Os Segredos dos Casais Inteligentes, é o meu segundo livro escrito para casais, que talvez se eu estiver vivendo sob a sombra de alguém, porque eu decidi ter um papel de suporte à carreira de alguém, normalmente é a mulher, mas existem casos dos homens que a mulher recebeu um convite para trabalhar no exterior e o homem vai ter um papel de dono de casa, vai estudar inglês, enfim, enquanto a mulher está trazendo renda para a família. Mas se eu vivo à sombra de alguém, e não acho isso ruim, até certo ponto, mas isso começa a me incomodar, ou porque o relacionamento não está bom, ou porque essa profissão que o alguém tem está começando a dar sinais de desgaste, talvez a gente não continue aqui, talvez a gente não aguente esse ritmo de trabalho. Essa pessoa que dá suporte à carreira do outro poderia, em paralelo, começar a desenvolver uma atividade secundária, um complemento à renda da família, que pode ser cursando uma pós-graduação, pode ser montando um negócio, um quiosque no shopping, uma banca de jornal, vamos imaginar que é um negócio que está caindo em desuso, mas qualquer tipo de negócio que traga um complemento, que nos momentos livres que eu tenho, eu me dedique a ele, que eu percebo que de repente, quando a outra carreira está se desgastando, eu vou dedicar uma energia maior, isso pode vir a se tornar a renda principal da família num outro momento, e que aquele que era o provedor principal vai servir de suporte para essa carreira numa segunda fase, pode ser meu projeto empreendedor lá na frente. Nós temos que entender que se estamos numa condição de submissão é porque nós aceitamos esse papel. Agora, com conhecimento, com informação, eu mudo essa realidade. Vou voltar para a escola? Não. Hoje, pela internet, eu busco conhecimento, eu busco ferramentas. Eu empreendo, eu começo um negócio de vendas diretas ou marketing multinível, que as pessoas acham que é para ficar rico, mas não é para ficar rico, é para você aprender sobre técnica de negociação e venda, e de repente, dali, eu tenho um aprendizado que me permite montar um pequeno negócio que vai ser a renda da família naquela aposentadoria miserável que o governo está propondo oferecer quando a reforma for concluída. Então, eu acho que há ferramentas, né? Vamos chamar de empoderamento? É empoderamento, mas eu acho que é aprender a resolver a nossa vida de forma mais autônoma, mais independente, sem discutir se o casamento está bom ou está ruim. Eu posso ter 2 pessoas muito bem sucedidas no casamento, sem ter a sensação de que estou prejudicando a carreira do outro. Basta eu ter um pouco mais de consciência da minha necessidade de transformação do mundo que eu vou conseguir aliviar esse sentimento de submissão e dependência. Começando aqui, dando voz às pessoas, às perguntas que estão nos passando, uma primeira pergunta muito básica é se dá tempo de se preparar para uma aposentadoria tranquila aos 34 anos de idade. Desculpa, eu respondo. 34, para muitos, 34, não foi nem um terço do caminho percorrido, né? Dá tempo. Eu tenho no curso de Inteligência Financeira alunos de 60 anos, em 3 turmas tivemos alunos de 72 anos. Sempre dá tempo de fazer alguma coisa. Se você se aposentou há 6 meses e a sua aposentadoria é miserável, dá tempo de se preparar para a aposentadoria sim. Você pode contar com aquele saldo que você tem no plano de previdência, é uma estratégia ousada assim, contar com a casa que você tem, com a moradia que você tem, e com algo muito bem organizado, muito bem conversado, com muitas salvaguardas, colocar esse patrimônio para trabalhar, para acelerar um pouco mais o seu plano. É uma estratégia que eu coloco em alguns dos meus livros, mas não estou falando para todo mundo sair vendendo a casa e viver dessa casa, mas não, uma estratégia de investimentos. Eu tenho uma casa que vale 300 mil, eu vendo essa casa, eu assumo uma estratégia de consumir parte desse valor no aluguel de um imóvel por 5 anos talvez. Do que sobra, eu divido 70%, 80% em renda fixa, uma parte em renda variável, mas me dedico à renda variável, não renda variável ações na bolsa, porque
mesmo ações, a gente fala que é a oportunidade de ganhar dinheiro, mas sendo um mercado padronizado, facilitado, a oportunidade de ganho ela é mais limitada do que eu montar um pequeno negócio, um empreendimento que com o meu suor, com o meu tempo dedicado, eu tire dali uns 3, 4 mil reais por mês. Então, de repente, uma combinação de estratégias que envolve eu trabalhar por um tempo num negócio que me sustente, eu usar uma parte do dinheiro para pagar o aluguel por um tempo e pôr aquela massa intermediária de recursos para multiplicar, eu consigo talvez dobrar esse capital em 5, em 10 anos, talvez não, muito provavelmente, sem correr muito risco, mas eu consigo recuperar o atraso. Óbvio que estou falando de uma pessoa aposentada com 34 anos, gente. Nossa, dá para fazer tanta coisa, porque meu caso é quase uma bizarrice. Eu aproveitei uma tempestade perfeita, né? Aos 26 anos me conscientizei da oportunidade, comecei a poupar. Minha carreira cresceu muito, não foi com livros, tá? Foi dando muita aula, ralando das 7 da manhã até as 11 da noite. É porque você ainda não estava nessa estante. Não estava nessa estante, então. Essa estante eu fui descobrir bem mais tarde. Bem mais tarde que eu cheguei para essa estante. Então, não foi com livros que eu prosperei. No ano que eu alcancei meu primeiro milhão, né? Que eu virei a Betina masculina do mercado. Naquele ano, o meu livro entrou no ranking dos mais vendidos, né? Então, eu diria que os últimos 150 mil do milhão foram facilitados pelo livro. Mas trabalhando muito, num período em que a Bolsa me ajudou muito, e isso pode se repetir dependendo dos rumos do atual governo ou do próximo governo, tá? Ninguém esperava um governo muito habilidoso, muito competente em transformar, mas não importa, não importa o que vem pela frente, as coisas se resolvendo, nós temos oportunidades na Bolsa ou não, mas eu aproveitei uma tempestade perfeita, da carreira crescendo bem, um bom momento da Bolsa para alcançar a independência financeira dos 26 aos 31 anos de idade, em 5 anos. Minha meta era aos 41, era em 15 anos, então uma pessoa de 34 anos, se der 15 anos, uma combinação de esforço, mas esforço não é se matar, é uma gincana, né? Esforço, muita conversa, muita criatividade, muito envolvimento, eu vou acompanhar as pessoas que me orientam, né? Fazer com o pé no chão. Em 15 anos você tem uma vida de independência financeira, com muita tranquilidade, desde os casos dos jovens que a Natália tá ajudando lá, porque não ganha quase nada, não ganha quase nada, agora, só de ter mais consciência vai estar ganhando o triplo daqui a 2, 3 anos. Então tem que contar com esse momento de crescimento da carreira, com os bons investimentos, com estratégia de organização, que eu acho que 15 anos se faz miséria no Brasil, miséria no bom sentido, né? Eu transformo minha vida, porque o país, como eu falei agora há pouco, é muito rico, muito rico. Se eu estivesse vivendo na Suécia, eu precisaria de uns 40 anos para enriquecer, se fosse, né? Porque o imposto é tão alto lá que eu não conseguia ter o efeito multiplicador tão interessante como tem no Brasil. Mas 34 anos, uau, tem muita coisa para se fazer pela frente, hein? E eu acho que a ideia de aposentadoria é muito ultrapassada. No momento em que você parar de pensar em aposentadoria, você vai ter sua independência financeira. Tem que mudar a chave. A aposentadoria está muito conectada a algo do tipo, eu sou passivo, e aí começo a receber dinheiro de algum lugar, tipo, que vem, simplesmente cai. Isso não vai acontecer. Então, sinto muito de lhe informar. A aposentadoria não vai acontecer. Pense a aposentadoria não como um momento de descansar, mas um momento de você fazer o que você quer. Trabalhar com o que a gente quer, sem precisar ganhar, né? É o porquê, não o que a Nath falou, faz com que a gente coloque ali uma paixão tão interessante, porque se eu escrevi livros num país que as pessoas não leem, né? Se começaram canais no YouTube onde as pessoas não viviam disso, quando tinha receita era uma coisa meio residual, né? Mas a vontade de transformar era tão grande, essa paixão fez com que eu, Natália e muitos outros profissionais construíssemos uma reputação de transformação, fazer pelas pessoas, né? A gente fala que o país é um país de exploradores, de Lei de Gerson, né? Você não tinha nascido ainda, mas Lei de Gerson... Mas conheço bem Lei de Gerson. Lei de Gerson um de querer tirar proveito do outro. Não, a gente vive num país em que muitas pessoas querem se ajudar, uns querem ajudar aos outros. E isso dá negócio. Eu não tenho vergonha de dizer que eu prosperei muito, que a Natália prosperou muito, a gente faz resultado ajudando as pessoas. Porque o resultado das pessoas, né, se for somar o que todo mundo ganha, é infinitamente maior do que a gente tem com o nosso trabalho. Então isso faz a gente acordar todos os dias e transformar. Ou desfuder, enfim. Sabia que ele ia falar. E assim, muitas pessoas
pessoas me perguntam, mas dá pra... Eu gosto de pintar, eu gosto de dançar, eu sou professora, eu jamais vou poder prosperar sendo professora. Então a pessoa já começa me dando argumento para eu dar um tapa na cara dela. Falou jamais, antes de qualquer frase, eu falo, olha, enquanto você colocar esse jamais antes daquilo que você quer fazer, eu jamais vou poder te ajudar de qualquer maneira e ninguém vai poder te ajudar. O Gustavo Cerbasi é professor, não é verdade? Ainda sou professor. Quantos outros professores de finanças, de economia, continuam sendo professores e talvez estejam frustrados, acreditando que não são capazes de enriquecer. Mas é porque o Cerbasi é bonitão, é por isso que ele fez sucesso. Mas é porque a Natália é mulher. Nossa, quantas vezes já ouvi isso? É porque você é bonita, porque você é casada com o dono do Omelete. Eu ouço isso todos os dias. Mas ter acesso ao conhecimento que eu tive, né, estudar a psicologia econômica, tudo isso me deu muito mais tranquilidade para saber que, infelizmente, essa é uma defesa que a pessoa se impôs para que não seja muito mais dolorido ela saber que o que a gente fez é fruto do nosso esforço e ela deveria estar se esforçando da mesma maneira. Então, quando você pensa nessa ideia de mas isso que eu faço não dá para ganhar dinheiro com isso, mas não dá. Sempre dá. Qualquer arte que você faça. Teremos Braulio Bessa daqui a pouco, um poeta. Quantos poetas vocês conhecem que fizeram sucesso ou que ganham dinheiro? Vai falar que, não, mas é porque o Braulio é fora da curva. Tá, então seja você também fora da curva. Qual é o problema com você? Você tá estragado? Você não pode ser essa pessoa? Qual é o seu problema? O que essa pessoa fez? O que teve que trabalhar? A que situações ele teve que se expor? O que ele teve que aprender de novo? E que medos ele teve que superar para estar onde ele está? É isso que a gente tem que começar a pensar quando a gente quer se colocar em algum lugar diferente daquele onde a gente está hoje. Que beleza. E dá muita alegria pensar que daqui a pouco ele vai estar aqui para contar um pouco dessa história. Ouvindo vocês falarem, quer dizer, eu também partilho muito dessa sensação, a quantidade de coisa que tem para fazer no Brasil. Né? A gente, quer dizer, Marcos e eu, a gente sempre olha e diz, uau, essas coisas, os livros que a gente publica não são ensinados em sala de aula. A gente está preenchendo uma lacuna que não faz parte da formação das pessoas e o caso de vocês é um caso claríssimo nesse sentido. E só deixar uma coisa clara, que as pessoas acham que existe um desejo perverso do governo, da mídia. Não, o governo não ensina isso porque eles querem que as pessoas continuem alienadas. Não, gente, eles são alienados. Exato. Não é brincadeira. O governo, ele é um retrato das pessoas, não é? Tanto que quando a gente fala sobre corrupção dos políticos, nós somos corruptos no nosso dia a dia. O que a gente vê lá em cima é apenas um retrato um pouco mais exposto daquilo que nós somos no nosso dia a dia. Então a gente coloca lá em cima pessoas tão alienadas quanto nós. Então não é que eles têm um desejo perverso de manter a população alienada, sem educação financeira, porque assim os bancos ganham mais dinheiro. Não, as pessoas dentro do banco também são alienadas. Deixa eu contar para vocês. Dá dó de conversar quando está falando, às vezes com um gestor de fundo, às vezes um cara que vende consórcio, um cara que vende crédito imobiliário. O dono do banco. O dono do banco. O dono do banco. Por que você não faz de um jeito diferente? É tanta gente envolvida e ele não consegue mudar. Ele não, é uma coisa que vem de longe, vem enraizada, vem viciada de escolhas ruins e não consegue, realmente. Não consegue. Não consegue? Não, e isso é importante, porque a gente fala, nossa, essa mídia manipulada e tal. Eu trabalhei na TV, estou cada vez mais próxima, enfim, de órgãos do governo, dos bancos também. Tenho a oportunidade de falar com CEOs de grandes instituições financeiras, donos de bancos, e digo para vocês, não existe um plano mirabolante para manter as pessoas assim, à margem do conhecimento. Esse plano não existe. O que existe é uma falta de conhecimento e de técnica, de fundamentos de quem está lá. E é por isso que acredito, e o Cerbasi está fazendo esse trabalho, eu estou fazendo esse trabalho, de conversar e também educar quem tem o poder de educar. A gente fez uma reunião muito bacana essa semana com a ENAP,
que é o órgão que cuida de educação dos funcionários públicos, e eles querem ajuda para formar os funcionários públicos, para que eles saibam como lidar com o dinheiro deles. Não existe um plano mirabolante para manter as pessoas à margem do conhecimento, saibam disso. Então, se a gente não sabe, é porque a gente ainda não aprendeu onde encontrar esse conhecimento. E que bom que hoje ele está cada vez mais acessível. Temos aqui os nossos livros, está vendo aqui depois, vocês podem adquirir, e de graça na internet. Você trabalhou na Record, né? Eu, durante um tempo, fui consultor de encontro com Fátima Bernardes na Globo, e o pessoal comentava, poderosa, né? Não, você está com a Fátima, e usa-se todo tipo de rótulo, né? Socialista, comunista, não sei o que lá, namora não sei quem, manipulador. Gente, 2 anos de encontro com Fátima Bernardes, nunca me disseram, fale isso ou não toque nesse assunto, nenhum tipo de... Braulio está comigo, a gente participa dos bastidores, da criação de cada programa ali naquela meia hora antes, né? Mas nunca houve algo do tipo, olha, aqui é proibido falar de tal assunto. Quando muito, né? Não, se for falar uma palavra, não se usa mais débil mental, né? Não, agora, politicamente, vai usar tal termo. Mas, no máximo, uma colocação que a gente fez na reunião. Então, não tem cerceamento, não tem censura. A gente coloca opinião, né? Talvez é uma curadoria de decidir quem vai estar lá falando, mas eu estou lá como contraponto no programa. Então, realmente se distorce muito a imagem, né? Essa manipulação. A manipulação começa quando nós votamos mal. Isso está muito claro. Quando a gente dá ibope para o programa errado. Isso também está muito claro. Então, se a gente começar a se conscientizar do que nossos filhos vão assistir, né, do que a gente vai priorizar na nossa agenda, a gente muda o país, independentemente do governo. Aliás, a gente tem feito isso há 500 anos. O Brasil funciona muito bem, graças a Deus, apesar do governo. A gente só precisa aumentar essa força da sociedade, ter mais consciência da capacidade de mudança. Eu vou ler essa pergunta aqui, porque eu acho que vale a pena ser lida. Nath, rainha da festa da riqueza, na qual sou difundida graças a você. Como a gente faz para enfiar na cabeça da mãe da gente quando ela vira para você e diz, filha, você está perdendo o seu tempo, não adianta estudar como louca? Olha, tem uma coisa que eu aprendi com os meus pais, aproveitar que eles não estão aqui, eu posso falar. Tem coisas que a gente não consegue e que é mais válido a gente fazer por nós e sempre manter aquele tubo de oxigênio na gente, para que no momento necessário a gente tenha o fôlego para doar oxigênio para quem está perto. E algumas pessoas querem ter esse mindset mudado. Algumas pessoas simplesmente não querem ter. Então o que você pode fazer é mudar você, não a sua mãe. Então a conversa é com a pessoa que fez essa pergunta. Você, não tem nada a ver com as crenças da sua mãe. Deixa ela falar, aceite, respeite e continue estudando como maluca, porque senão você vai se fuder. Tem um ponto importante, água mole em pedra dura tanto bate até que fura, né? Se você acredita no que você está estudando, inevitavelmente a situação vai melhorar. Eu fui nadador, mas contemporâneo de Gustavo Borges, nunca tive a expectativa de ser um campeão nas provas que eu disputava com ele. Mas, de tanto treinar, eu cheguei perto e tive vitórias e peguei medalhas, mesmo sendo contemporâneo de um grande campeão. Do assunto dinheiro, eu não tenho formação em finanças. Natália também não tem. Minha formação é administração pública. Mas a hora que eu percebi um assunto que ninguém discutia, eu falei, cara, como é que ninguém discute isso que muda vidas? Eu podia achar que eu estava errado naquele momento. Pode ser que eu estou esquecendo, estou comendo bola em alguma coisa. Mas deixa eu estudar mais, deixa eu me envolver mais, deixa eu levar isso para os meus alunos. Coitados, estão tendo aula de contabilidade, puta assunto chato. Deixa eu comentar alguma coisa um pouco mais palpável nas finanças para eles entenderem. A gente vai se envolvendo, a coisa vai transformando. Então, pode ser num esporte, você nunca praticou esporte, quer ser triatleta, vai assistir. Começa a praticar de leve, né? Você quer ser triatleta, mas começa caminhando antes de querer correr. Você vai praticar um triatlon algum dia. E com enriquecimento é a mesma coisa. Eu falo, enriquecer é uma questão de escolha, porque tem ferramentas, tem instrumentos e tem muita gente que simplesmente segue por esse caminho e prospera. Quem que prospera? Quem faz mais que o outro. Para fazer mais que o outro, tem que estudar mais que o outro. Então, acredita e continua, respeitando as pessoas ao seu redor. Calma, não, é uma mania minha. Relaxa, um dia eu vou superar essa, mas um dia você comprova os resultados da sua dedicação. Por que quando se fala em riqueza, sempre é citado o empreendedorismo? Ser empregado é ruim?
uma excelente pergunta, inclusive. Ser empregado não é ruim, afinal. Aliás, se eu não tivesse os meus colaboradores, funcionários maravilhosos, isso aqui não estaria acontecendo. Pelo menos quando eu falo em empreendedorismo, a gente está acostumado a entender o empreendedorismo como algo que vou abrir a minha empresa, vou fazer o meu negócio e terei os meus funcionários. E pouco se fala da ideia de intraempreendedorismo, que é quando você empreende dentro do teu trabalho, que foi uma postura que eu acabei adotando dentro da empresa onde eu trabalhava, onde eu fazia o que eu fazia por mim. Então, me deram não para o quadro que eu queria. Falei, beleza, vou estudar. Ainda que eles não queiram, isso é para mim. Vou fazer aula de inglês. Ninguém me pediu para fazer inglês, mas eu fazia para mim, ainda mais que eu era PJ, então era, querendo ou não, uma empresa lá dentro, uma empresa prestando serviço. Então, como que eu, com aquela minha pequena empresa, cuja única funcionária era eu, posso melhorar a cada dia e, de repente, colocar mais valor? Então, essa é a ideia de intraempreendedorismo. Infelizmente, no Brasil, a gente tem poucas empresas que valorizam essa atitude, essa habilidade, profissionais que têm essa competência para serem empreendedores dentro da própria empresa, inclusive com incentivos financeiros. No Me Poupe, todos os funcionários têm participação nos lucros da empresa, porque eu acredito que se eu quero que os meus funcionários sejam empreendedores, eles têm que sentir também e ser valorizados com o lucro que a gente gera. Então, essa é a ideia do empreendedorismo dentro da empresa. Outra coisa é você empreender fora da empresa onde você trabalha, onde os caminhos vão ser muito mais complexos, mas as possibilidades de ganho vão ser muito maiores, como qualquer investimento de risco. As pessoas não costumam ver o empreendedorismo como um investimento de risco, mas empreender é muito mais arriscado do que você investir na bolsa. Na bolsa, pelo menos, você tem fundamentos, você tem uma análise técnica. Quando você empreende, você só tem vento na sua frente. Muita vontade. E vontade, e dúvidas, e pessoas dizendo que não vai dar certo, principalmente. Então, o empreendedorismo, ele é um investimento de risco, mas que se você tem bons fundamentos, muito conhecimento, vontade de aprender todos os dias e se permitir errar todos os dias, não tem como dar errado. E se você fizer um bom negócio que agrega valor às pessoas, obviamente não só para você. Vamos construir um pouco a ideia do empreendedorismo, né? Quando, por exemplo, eu falo que viva de aluguel, né? Fiz um post essa semana do aniversário de 20 anos da Sextante, que a gente comentou ano passado, né, sobre viver de aluguel. Muita gente criticou, por que você fala viver de aluguel? Você tem casa própria, não tem? A gente coloca isso como um processo para você ter mais coisas no futuro, inclusive casa própria se quiser. Empreender, se você montar um negócio e for bem sucedido, você vai ganhar muito mais dinheiro do que com uma carteira de ações. Se você montar uma carteira de ações e for bem sucedido, você vai ganhar muito mais dinheiro que investindo com um fundo de ações. E se você investir num fundo de ações, você vai ser mais bem sucedido que investindo através de planos de previdência. Não quer dizer que ações são um investimento ruim, previdência é ruim, fundos de ações são ruins. Na verdade, existem etapas que eu vou seguir para, à medida que eu vou adquirindo mais conhecimento, pegando mais jeito da coisa, eu vou aperfeiçoando minha técnica e assumindo riscos mais controlados para fazer escolhas melhores. Empreender não é a solução de todos os problemas. Se eu empreender errado, eu perco todo o meu capital. Na verdade, no livro Adeus Aposentadoria, eu coloco o trabalho como sendo a etapa necessária para a maioria, para aprender mais sobre negócios, em que eu estou lá cedendo o meu tempo, meu expertise, meu conhecimento em troca de um salário para fazer lucros para uma empresa, mas eu tenho que aproveitar essa oportunidade para aprender. Como é que funciona o negócio? Como é que as coisas se organizam aqui? Quais são os problemas que esse negócio tem? Para que eu esteja amadurecendo para uma fase em que, se possível, eu empreenda para fazer mais resultados. Eu dei muita consultoria, muito curso para famílias empresárias, em que pais querem preparar seus filhos para participar do negócio. Eu falo, cuidado! Vai ser um desperdício fazer com que esse filho com 18, 20 anos comece a atuar no negócio, porque nesse momento vocês vão estar diluindo o resultado apenas. A família Matarazzo, né? O conde Francesco Matarazzo foi o homem mais rico do Brasil em 1890 alguma coisa, e ele nunca quebrou. O negócio dele não quebrou, só diluiu em 500 e tantos herdeiros até acabar a fortuna da família. Então, para as famílias empreendedoras, o que eu oriento prepare seu filho para trabalhar, de preferência numa empresa concorrente.
se não for possível, um fornecedor, um cliente, para entender o que há no mercado de necessidade e ele trazer algo para o negócio da família. Então, nada contra o trabalho, eu só acho que o trabalho é uma etapa no processo de construção de riqueza. Já que eu me educo para o trabalho, já que eu não venho de uma família rica, eu vou fazer minha riqueza juntando o resultado do meu trabalho. Só não posso me acomodar nisso e querer me aposentar com o resultado do trabalho, vai ser pouco. Uma outra pergunta é a seguinte: para quem está fazendo parte das estatísticas dos desempregados, mas não possui dívidas, qual é a principal dica para se manter assim até conseguir se recolocar no mercado? Eu acredito que é não esperar a situação piorar antes de melhorar. Em primeiro lugar, as pessoas elas costumam ter muita vergonha, né, de partir para trabalhos alternativos nesse momento de desemprego. Claro, você, antes de mais nada, continue se educando, procure saber de verdade por que você foi demitido, por que você foi dispensado, se outras pessoas ficaram lá, o que aconteceu. Eu vejo muita gente, de novo, a empresa, filha da puta, demitiram, aquele chefe eu sempre soube que ele não gostava de mim mesmo, e poucas pessoas querendo saber por que foram demitidos. Muitas vezes a gente não coloca na balança o peso dos relacionamentos dentro do trabalho. Sim, pode ser que seu chefe não fosse muito com a sua cara, e entre duas pessoas com a mesma competência, uma que era simpática, outra que estava de mau humor todos os dias, é claro que ele optou pela pessoa que estava de mau humor todos os dias. Óbvio, você faria a mesma coisa. Então, queira saber com honestidade o porquê de estar onde você está agora. Sabendo por que você está onde você está agora, busque o conhecimento para preencher aqueles gaps, aqueles buracos, digamos assim, que foram encontrados pela pessoa que colocou você na situação onde você está. Então, primeiro ponto, busque esse conhecimento que hoje está, inclusive, gratuito. Tem a Udemy, que é uma plataforma excelente. Você tem cursos lá de 20, 40 reais, são muito bons mesmo. E depois, não espere a situação piorar ainda mais para buscar maneiras de manter a sua vida financeira em ordem. Vou vender Mary Kay, vou entrar em algum tipo aí de empresa de marketing multinível, vou ser um afiliado digital. Enfim, hoje alternativas de renda não faltam. Tem as mais antigas que a gente já conhece, que é vender brigadeiro, que é fazer o que quer que seja. Nada vai ser pior do que você não ter aquele dinheiro para sustentar a sua família, você, etc. Então não existe vergonha, não existe demérito em você fazer aquilo que está ao seu alcance enquanto você não tem a situação que você quer. Bom, situação de desemprego, né? Você fala de conhecimento, né? Busque conhecimento para ocupar lacunas. Vamos entender que o desemprego ele vem como resultado de uma crise que se estende por um prazo muito maior do que o normal no Brasil. As pessoas estão numa situação de dificuldade, 13 milhões de brasileiros desempregados, mas também tem pessoas que não estão satisfeitas, às vezes, com o seu trabalho ou com o desemprego, e vão procurar alguma experiência fora do país e vão fazer trabalhos que não fariam aqui. Vai ser faxineiro, vai ser garçom, vai ser motorista, nenhum demérito com relação a essas profissões, mas aqui no Brasil, esses que vão trabalhar fora têm um preconceito contra a atividade aqui. O que a minha família vai dizer? E eu, de forma bem sincera, eu proponho às pessoas que não, se estão desempregadas há muito tempo, que não contem com esse emprego de forma tão efusiva. Puxa, eu esperava me reposicionar em 6 meses, 1 ano, ó, já está 2 anos desempregado. Vamos adotar uma estratégia objetiva. Você tem o seu tempo livre dividido em 3 partes. 3 partes mais ou menos iguais. 1/3 do tempo você vai dedicar à procura do emprego. Atividades, nacional networking, olha, estou disponível, tenho habilidade tal, tal e tal, posso te ajudar, faço 1 mês de graça para você conhecer meu trabalho. Então, 1/3 do tempo dedicado à procura. 1/3 do tempo dedicado a uma atividade qualquer, a gente pode chamar de bico, ou qualquer termo que a gente usar aqui, mas pode ser dirigir por aplicativo, fazer brigadeiro, cortar grama de alguém, enfim, qualquer tipo de serviço que me permita pôr comida na mesa da minha família. Sem demérito algum, pode ser que no começo eu sofra algum bullying, mas a dignidade de alimentar minha família é muito mais poderosa do que qualquer tipo de crítica. O outro 1/3 do tempo, buscar conhecimento. Não necessariamente sobre o emprego que você quer ter, pode ser que ele não volte, pode ser que não se recupere o emprego que havia. A economia está transformando, as empresas buscando ser mais eficientes, mas aprender sobre coisas que você queira aprender. Eu sempre tive vontade de me aperfeiçoar nessa técnica, nessa arte, nesse conhecimento. Isso
vai não só te colocar numa situação de networking mais forte, né? Quem está aprendendo está em contato com o professor, com quem está desenvolvendo atividade, pode abrir oportunidade de emprego, como aquele tempo que você usa para procurar o emprego pode ser usado para complementar essa atividade de aprendizado, e você de repente faz um estágio, uma atividade nova, e você começa numa outra carreira. Então é uma questão de organização. Não conte com o emprego que você tinha, que pode ser que ele não exista mesmo, ele não vai voltar. Uma outra pergunta aqui, muito básica, é como é que vocês investem o seu dinheiro? Bom, hoje eu invisto muito mais o meu dinheiro na minha empresa, que é onde eu acredito que está o meu maior ativo, né? Um ativo ainda continua sendo de risco, né? Temos planos e tal, mas hoje e desde sempre o meu maior ativo tem sido a minha empresa. No começo, assim como muitos aqui, eu usava o meu trabalho, poupava 70% de tudo que eu ganhava desde sempre. E isso, sim, me facilitou e me favoreceu e me possibilitou ter muito do que eu tenho hoje. Foi, de fato, aquela primeira plataforma, porque sem isso, sem o dinheiro do meu trabalho, eu não teria chegado ao próximo nível, que era empreender e ter o meu negócio. Porque muito daquilo que a gente faz na nossa vida financeira pessoal é indispensável quando você vai empreender, para quem está pensando em empreender. Em todos os aspectos da vida econômica, você ganha mais e gasta menos. As pessoas tentam, né, fazer, enfim, cálculos, nomes difíceis e tal, mas no fim das contas, o que importa é o quanto de dinheiro você trouxe para dentro e o quanto de dinheiro você gastou. É uma conta muito simples, é uma conta de menos, basicamente. Então, se você usa essa técnica simples para tudo na sua vida, funciona. Hoje eu invisto muito mais o meu dinheiro na minha própria empresa, e o dinheiro que eu tenho na minha pessoa física está alocado em renda fixa, mas uma renda fixa um pouco mais agressiva, digamos assim, bancos menores. Tenho muitos fundos de ações, tem alguma coisa já em ações, adoro debêntures, incentivadas principalmente, tem um pouco, até falei sobre isso também no meu curso. Tem alguém da Jornada da Desfudência aí? Uau! Seus lindos, maravilhosos. Peer-to-peer lending, para quem nunca ouviu falar, eu acho que é um mercado que vai crescer bastante. Então, a regra quando você tem o seu dinheiro pessoa física, como tudo na vida, é diversificar. Quando a gente fala em empreender, é um pouco diferente, né? Você tem que apostar todos os seus ovos na mesma cesta, é aquele negócio, é aquilo que eu vou fazer, e por isso que é extremamente arriscado, porque você está colocando muita força, muita energia em apenas uma coisa. Quando a gente fala do nosso dinheiro, quando você coloca em várias cestas, você dilui o risco e tem mais chances de fazer aquele dinheiro se multiplicar. Bom, vamos lá. Eu acho que muitos conhecem minha história de investimento. Até 2008, 2009, quase 100% do meu investimento era em ações. Quase 100% mesmo, sem reserva de emergências. Eu tinha uma renda mensal que ela era quase 3 vezes o que eu gastava por mês. Então eu poupava muito, 60%, 70%. Então não tomei cuidados que eu recomendo às pessoas que tomem hoje, porque eu estava numa fase de muita poupança. Então eu investi muito em ações durante um certo tempo. Eu era especialista em análise fundamentalista até então. E à medida que a vida foi ficando um pouco mais agitada, com filhos, com aviões, com palestras, com desconexões, né? No interior do Brasil nem sempre tem a internet que a gente precisa para manter uma administração da carteira de ações. Eu fui migrando o meu patrimônio para uma pequena parte para imóveis. Tenho menos de 10% do meu patrimônio está em alguns imóveis. E a maior parte está numa grande carteira de investimentos, de fundos predominantemente. Imagina que se você for abrir uma conta numa corretora, preencher sua avaliação de perfil de investidor, vê aquela pizza, né? Invista lá em renda fixa, pré, pós, câmbio, derivativos, enfim. Eu tenho uma composição dentro do meu perfil, que tem algum aluno do curso de inteligência financeira aqui, o pessoal normalmente ele fala, temos aqui, ó. E para quem faz o curso de inteligência financeira, tem uma sugestão, né, de manter uma postura um pouco mais passiva, para não ter que dedicar tanto tempo aos investimentos se você está numa fase atribulada da vida. Minha vida está atribulada nos últimos 20 anos, então minha carteira é uma carteira mais estacionária, passiva, com rendimentos bem robustos, em função dessa diversificação. E assim, normalmente quando se fala, investir em imóveis então é bom, você tem? Não é bom. Foi uma estratégia de diversificação lá atrás. A gente vivia um governo com uma tendência socialista e com uma
preocupação em tributar grandes fortunas, né? Então, quando você começa a ver uma sede por tributar o mercado financeiro, eu fiz uma tentativa de diversificação, montei uma boa carteira de imóveis, mas imóvel é chato. Quando você vai vender, você chega no cartório, o cara fala: você não é o Gustavo Cerbasi? Eu sou. Se o Gustavo Cerbasi está vendendo, eu não deveria estar comprando, né? Fica uma saia justa. Então, o mercado financeiro é sensacional para você comprar ali discretamente, sem ninguém saber que é você. Eu recomendo. Maravilha, gente. Muito obrigado.